onde tantas pessoas estão com seus corações pesados, angustiados, nós temos a paz no Senhor, a paz que excede todo entendimento. Por isso queremos declarar, Senhor, esse é o nosso culto de louvor, adoração ao Senhor. Essa é a nossa vida que é entregue, a nossa família que é entregue no seu altar uma vez mais. E os nossos lábios, os nossos joelhos, ó Deus, se dobram, os nossos lábios, nós erguemos a nossa voz para declarar, Senhor, bendito é o teu santo nome. Que venha mesmo o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Toma cada um de nós nessa noite, Pai, que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma que chegamos, mas se cada um possa ser tocado por uma porção nova, recalcada, sacudida e transbordante. Ó Deus, que teu Espírito Santo nos conduza ao amadurecimento, à fé, ó Deus, a um amor de um coração puro, a uma fé inabalável, Senhor, no santo nome de Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, que o nosso prazer é estar no centro da sua vontade. Como é bom, Senhor, estar na presença do Senhor, estar aos seus pés, louvar ao Senhor, estar na presença do Senhor. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos concedido esse privilégio de sermos um com o Senhor. No nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e todo louvor para todo e todo sempre. Amém, igreja? Peça ao Senhor, faça morada em mim, Senhor. Em mim, meu coração, o meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça
com o seu essa coração. morada Declare isso ao em Deus mim, Todo-Poderoso. essa morada em mim. Mais uma vez, declare o meu coração. Oh Deus, O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, morada em mim. essa morada em nós, Deus. Aplauda o Senhor bem forte, amém, igreja. Somos morada do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão, e é Ele, o Senhor, renova as suas forças nessa noite. Quem crê nisso? Quem crê que está sendo renovado pelo Senhor? Amém? Aleluia. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus. Vai nas palmas, sim, ó. Tu és o eterno Deus, que nunca vai deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu assim, vai, lá em cima. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno, ó Santo Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Ele nos renova. O Senhor é a nossa fonte de alegria. Amém. Fala para o seu irmão, alegre-se sempre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. É assim que um exército marcha, convicto, alegres,
convictos da vitória. Amém, igreja? Bate o pé assim, ó, marchando assim, igual soldado, vai. Pelo Senhor, Pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. sua glória será vista em toda a terra. Vai, igreja, marcha, vai. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é quem? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. De novo, marchando, vai assim, ó. Pelo Messias, marchamos sim. Em suas mãos, a chave da E leva o quê? vitória. Quem nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo, declare. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo, declare. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo resistirá diante da igreja escolhida do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado pelo seu infinito amor, Deus. Que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Tem nos dado o privilégio, ó Deus, de caminhar com o Senhor, de estar perto do Senhor. Coloca sua mão sobre o seu coração. Eu não sei qual é o estágio que você está com Deus, mas eu creio que o nosso Deus é um Deus de renovo. O nosso Deus, Ele é um Deus amoroso. O nosso Deus, Ele é um Deus que cura. O nosso Deus, Ele é um Deus que faz novas todas as coisas. E nessa noite, Deus faz novas todas as coisas nas nossas vidas. Porque viver com Deus é viver em novidade de vida. É viver de fé em fé. É viver de glória em glória. Obrigado, Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado. Ele deu um anel de autoridade, pôs um anel em meu dedo e me
sandálias pra suportar o ide, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias disse despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse vai, vai. eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho
Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você. Sou totalmente teu. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu acho assim, que muitas palavras tocam no nosso coração, né? Muitas palavras que a gente escuta, como eu falo com a Lorena, é palavra assim, fincada, estaca no nosso coração. Então, tem coisas que a gente não esquece. Tem palavras que trazem uma transformação tão grande na nossa vida que a gente guarda aquilo ali no mais profundo. Por exemplo, eu lembro da Lorena compartilhando sobre a mulher samaritana lá no retiro. Aquela palavra trouxe cura para a minha vida. Depois eu lembro do Ricardo também falando sobre o ano aceitável, favorável do Senhor, sobre romper sem medo, lá na casinha ainda com Abraão. Eu lembro da Paula compartilhar uma palavra na minha vida. Ela compartilhou aqui já, falando sobre que a gente tem que orar, falando, Senhor, nos estica, nos prende, mas nos coloca no formato que você quer. Você lembra, Paula? Nossa, tem palavra que é estaca. Eu lembro do Daniel falando que não adianta a gente pedir só a transformação, que a gente tem que trocar os nossos hábitos. E aí o Daniel compartilhou sobre aquele que mentia, agora fala a verdade. Eu lembro da Edilene compartilhando comigo lá no retiro a respeito de Jeremias, quando ele quis ficar no cativeiro na Babilônia. Então, tem palavras que fixam no nosso coração. Mas tem palavras que quando a gente prepara para compartilhar, parece que produz uma cura imensa na nossa vida. E essa palavra eu já compartilhei algumas vezes, mas eu nunca compartilhei ela aqui. E várias vezes o Senhor tem mandado eu compartilhar essa palavra em alguns outros lugares. E essa palavra foi esse instrumento de cura na minha vida. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, escrevendo, com o coração aflito, depois que eu terminei de preparar tudo, Deus falou assim para mim, tá vendo? Agora é exatamente isso que eu quero que você faça. Então, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Eu quero compartilhar rapidamente, mas eu queria ler um versículo e compartilhar uma história breve com os irmãos. Lá em Salmo 125. 125:1. Fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O Monte Sião, aqui representado, é um lugar específico lá em Jerusalém, né, que os montes rodeavam aquela terra. Aqui acredito que o Monte Sião, em específico, também é o Monte Moriá lá, onde Abraão quase sacrificou Isaac. E aí, o que o salmista está falando aqui? Olha, aqueles que confiam no Senhor são como esse monte lá em Sião, que não se abala, que nada desfaz, mas que permanece para sempre. Porque como em volta de Jerusalém estão os montes, que protege, que cerca aquela cidade, assim também está o Senhor em volta do seu povo, cercando, protegendo. E aí, a respeito disso que eu queria compartilhar essa noite, sobre confiança. E eu queria ler um texto agora, sim, um texto, que está lá em Êxodo 2, sobre uma história de uma mulher, que eu particularmente admiro muito na Bíblia, e que nos ensina a respeito de confiança. Está lá em Êxodo 2. Fala sobre o nascimento de Moisés, mas também fala sobre a mãe dele, Joquebede. E aí fala assim, ó, Êxodo 2:1. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, ela o escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cesto, no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Então a filha de Faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto, no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava, e teve compaixão dele. Este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: você quer que eu chame uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e o amamente para mim, e eu te pagarei e te darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. E essa lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas eu o tirei. Então essa história fala sobre o nascimento de Moisés, mas também fala sobre a linhagem de Joquebede e algumas atitudes que ela teve. Então, é o início da história de Moisés. Depois daí, o que acontece? Moisés vai para o palácio, é criado ali como príncipe, depois ele ouve o chamado do Senhor como libertador do povo da escravidão, liberta o povo ali do cativeiro de Faraó e leva o povo, conduz o povo até praticamente ali a terra prometida. Depois Josué prossegue. Mas se a gente faz uma retrospectiva, a gente consegue entender o quê? Que nada na vida de Moisés aconteceria se lá no início a mãe dele não tivesse essa atitude de confiança. E aí, eu quero começar partindo disso a respeito de algumas atitudes que Joquebede teve, que traduz para a gente essa confiança no Senhor. A primeira coisa, o que Joquebede fez? Ela gerou aquele menino, viu que aquele menino era bom, e ela tentou fazer o que com aquele menino? Reter. Quantas vezes a gente gera alguma coisa em nós, ou gera no nosso ventre, ou gera no nosso coração, ou gera no nosso pensamento, planos e projetos, e cria algo, e que aos nossos olhos isso é bom. E por ser bom, o que a gente tende a fazer? Reter para nós. Mas tudo que a gente entrega para o Senhor, cumpre o seu propósito. O propósito na vida de Moisés só se cumpriu porque Joquebede teve a confiança no Senhor de entregá-lo 2 vezes. E a primeira vez,
Moisés ainda voltou para ela. A segunda vez, ele ficou para cumprir o propósito que o Senhor tinha estabelecido na vida dele. Então, às vezes, algumas frases falam assim, ó, principalmente as de relacionamento. Ah, deixa aí, porque aquilo que for seu volta. Na verdade, o que a gente tem que fazer? Olha, tudo aquilo que foi gerado dentro de mim, não um filho necessariamente, mas um sonho, um projeto, um plano, uma aspiração, um pensamento, uma idealização, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar ao Senhor. Isso significa que ele vai voltar para mim? Não. Significa que ele vai cumprir o seu propósito. O que é que Deus fez a respeito de Jesus no versículo da Bíblia mais emblemático sobre a salvação? E o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio filho. Para quê? Para que ele cumprisse o propósito estabelecido. Então, na verdade, o primeiro quesito a respeito de confiança é que quem confia, entrega. Joquebede entregou aquilo que ela gerou por 2 vezes. Então, às vezes, o Senhor quer de nós essa entrega definitiva para Ele. Porque, às vezes, aquilo pode voltar para nós, ou que a gente pegue aquilo de volta. Mas, na verdade, o entrega é aquela que entrega totalmente. A Bíblia fala lá em Salmos 37, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto, e tudo mais, e o além, Ele fará. Então, na verdade, esse princípio da confiança passa pela entrega. Eu entrego ao Senhor aquilo que eu gerei, aquilo que eu penso, aquilo que me aflige, aquilo que eu vi que é bom ou aquilo que eu vi que é ruim, mas que foi gerado em mim, no meu pensamento, no meu coração, no meu ventre, na minha alma, mas eu entrego ao Senhor. Para quê? Para que isso cumpra o propósito que tem que ser cumprido, ou o fim, ou o propósito de todas as coisas, né, que só o Senhor sabe. Então, a primeira atitude de Joquebede, assim, a respeito de confiança, foi entregar. Depois, ela, assim, a Bíblia não relata, mas eu fiquei meditando a respeito disso, sobre os passos de alguém que tem uma confiança plena no Senhor. O primeiro passo é esse, é ter disposição para entregar, tendo a certeza de que o Senhor vai cumprir o propósito sobre aquilo. A segunda questão é compreender racionalmente que os planos do Senhor são melhores do que o nosso. Porque se eu confio e eu entrego, eu tenho que ter esse entendimento, e é um entendimento racional, é um pensamento, é uma convicção de que os planos do Senhor são melhores do que os meus, e por isso eu não preciso reter nada. Eu posso confiar que Ele vai cuidar de tudo. A Bíblia fala assim, ó, que Deus diz, né, lá em Jeremias, porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Ou seja, eu sei qual que é o plano, para te dar o quê? Um fim, uma finalidade. Então, pensa a respeito disso. A Bíblia também fala, ó, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Joquebede planejou que Moisés fosse encontrado pela filha de Faraó? Não. Na verdade, a probabilidade disso acontecer era baixíssima, porque hoje no Egito tem um lugar que acredita-se que foi os destroços dessa filha de Faraó que encontrou Moisés. É uns destroços de um palácio de uma princesa. E dentro lá desse lugar foi encontrado alguns pergaminhos escritos que aquela princesa adotou um filho que ela achou nas águas. Então, é bem próximo com a cronologia de Moisés. E esse lugar é totalmente distante. Hoje nem passa Rio Nilo lá. Então, assim, Moisés não andou pouco nas águas do Nilo, ele andou muito. Então, Joquebede, nunca que ela planejou isso. Ela não planejou, não, então eu vou colocar esse menino aqui, porque a filha de Faraó vai tomar banho agora. E aí, daqui 5 minutos, Miriam vai ao encontro e, ó, minha filha, quando ela encontrar, você fala para ela me chamar. Ela não planejou nada. O que a gente compreende aqui? Que Joquebede teve essa concepção de que confiança é entregar, mas também entender que os planos de Deus são melhores do que o nosso. Tem um pedagogo que eu gosto muito, que ele é bem renomado, ele faleceu recentemente. E aí ele fez uma entrevista com alguns jovens, e aí os jovens perguntaram para ele assim, fulano, como que o senhor fez? Conta pra gente, como que o senhor planejou a sua vida para você chegar aonde você chegou? Aí ele deu uma risadinha assim e falou, olha,
eu só cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. E aí eu fiquei pensando, eu gosto dessa frase dele, porque às vezes os nossos planos humanos tendem a fazer cálculos, expectativas e projeções, mas na verdade a gente tem que entender que o plano do Senhor é melhor. Então, confiar é entender que meu plano está abaixo do dele e que o dele prevalece sobre nós. E foi isso que Joquebede fez, porque ela não calculou nada. Ela entregou ao Senhor e confiou que o plano para a vida de Moisés estava nas mãos de Deus e que isso se cumpriria. E aí, além de entregar e além de entender racionalmente de que os planos do Senhor são melhores do que o nosso, tem a parte mais difícil da confiança, para mim, particularmente, que é o descansar. Quem confia, entra no descanso. Porque você confia aquilo ali que está te afligindo, aquela questão ao redor ali, ao Senhor. Então, você entrega, você entende racionalmente que aquele plano é o Senhor que vai cuidar, e aí você entra no descanso. A Bíblia fala isso, né? Olha, para que a gente não fique angustiado com nada. Antes que a gente entregue as nossas angústias ao Senhor, e a paz do Senhor, que excede o entendimento, vai guardar o nosso coração, como os muros ao redor de Jerusalém. Então, quem confia, entra no descanso. A Bíblia não relata que Joquebede ficou perturbada. Eu não sei, porque isso era importante. Ela era uma mãe que deixou o filho no rio. Pensa, se você tivesse que fazer isso. Você ia ficar o quê? Louca, desesperada, ia pular junto, ia fazer alguma coisa, ia falar com uma mulher de Jó, vou amaldiçoar esse Deus e morrer. Mas a Bíblia não relata o desespero daquela mulher. E aí eu também fiquei pensando muito a respeito disso, sobre entrar no descanso. Quantas vezes a gente tem uma situação conflituosa, afrontosa, compartilhei isso com os meninos no sábado, que deixa nosso coração pesado, angustiado, sem saber o que fazer. E aí a gente, não, eu vou confiar isso aqui no Senhor. Mas, na verdade, a gente fala que vai confiar no Senhor, mas aquilo ali continuar a pesar no nosso coração. É difícil, porque a gente tem que, a Bíblia fala, se esforce para entrar no descanso do Senhor, esse lugar que Ele já preparou para nós. Então, confiar uma situação ao Senhor é também entrar no descanso. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, antiga. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. Porque o Senhor fala, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Então, na verdade, eu amo esse louvor. Eu escuto esse louvor pelo menos umas 3 vezes na semana. Ou mais. Porque eu fico muito agitada e muito preocupada. E as coisas ao nosso redor tentam sufocar aquilo que a gente está gerando dentro de nós. Principalmente agora. Pensa que aquela mulher ali que gerou um filho, viu que ele era formoso e Faraó queria matá-lo. Então, quantas vezes nós temos gerado coisas dentro de nós e aquilo ali a gente vê que é bom, que é formoso, que é agradável e a gente pensa, primeiro ponto, reter. Quando, na verdade, o que a gente tem que é entregar ao Senhor, entender os planos dele sobre a nossa vida, ou mesmo sem entender, continuar seguindo e entrar nesse lugar de descanso. É difícil entrar nesse lugar de descanso. E a gente tende a errar muito, porque a Bíblia fala a respeito de confiança, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor estão nesse lugar seguro. Os que confiam no Senhor estão num lugar de descanso. Os que confiam de verdade no Senhor estão nesse lugar de compreensão, não da totalidade dos planos de Deus, mas que Deus sabe qual é o plano. Mesmo se tudo acabar hoje, o mundo acabou. Deus tinha um plano. Então, confiar no Senhor é estar nesse lugar. Então, a Bíblia fala o que é confiança. Olha, os que confiam estão nesse lugar, cercado pelo Senhor. Mas a Bíblia fala também sobre o que não é a confiança. Lá em Provérbios 3. Vamos ler lá. Abre lá em Provérbios 3, rapidinho.
A Bíblia fala sobre assim, ó, Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O que é que o Senhor está ensinando para a gente a respeito da confiança? Confie no Senhor totalmente. Não em partes. Não por metade, mas por completo. Confie tudo ao Senhor, totalmente ao Senhor. E aí ele fala também, e não se apoie no seu entendimento. Que entendimento? Na concepção humana, no entendimento humano, na razão, nos planos, nos cálculos humanos. A Bíblia também fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção, confiarei, honrarei o nome do Senhor. Então Deus fala para a gente o que é aqueles que confiam no Senhor e também falam como não proceder, não confiar parcialmente e nem confiar no seu entendimento, no que você acha, nas suas concepções, nas projeções de mundo, de mercado, de economia. Confiar no Senhor, de todo o entendimento, de toda concepção. E aí, confiança é um substantivo e confiar é um verbo. Todo verbo implica uma ação. Então, o que é confiar? É uma ação de entregar, é uma ação de compreender que o plano de Deus é melhor do que o seu, e é uma ação de entrar nesse descanso, nesse lugar onde as coisas ao redor não te perturbam mais, porque você já está cercado pelo Senhor, com o coração em paz. E Joquebede também nos ensinou algo prático a respeito da confiança. O que ela fez de prático? Quando ela foi entregar a Moisés, ela pegou uma cesta, que é uma caixa, na verdade, né? Pegou uma cesta, uma caixa ali, colocou aquele menino dentro, mas aí o que ela fez? Ela pegou piche e betume e cercou por fora. E aí o Senhor falou isso no meu coração, assim, eu meditando nessa palavra. E aí quando eu terminei de pensar, assim, nossa, realmente, Joquebede teve essa ação de preparar uma caixa. E aí Deus falou comigo, é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar uma caixa. Pensa aí sobre o seu maior problema, sobre aquilo que você não consegue descansar, ter paz, você não consegue confiar em mim para cuidar disso. Mas você tem que aprender a entregar essa situação que você está retendo para você. Aí o Senhor falou comigo assim, ó, agora faz isso. Pega uma caixa, coloca isso que você gerou lá dentro, pega betume e piche e fecha esse lugar, para que nada mais contamine isso que você me entregou. E agora põe no rio e deixa aí, Daniela. Deixa aí, porque tudo que você entrega para mim cumpre o propósito que foi estabelecido. Todas as coisas que nós entregamos ao Senhor cumpre o seu propósito. Então, na verdade, eu queria que a gente meditasse a respeito disso, sobre confiança, sobre estar nesse lugar em que a gente está disposto a entregar tudo para o Senhor, aquilo que é bom, aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, ou aquilo que a gente quer reter porque a gente gosta daquilo. Quantas coisas a gente retém porque a gente sabe que já é hora de entregar, mas a gente vê como o Joquebede vê que é formoso e tenta reter por algum tempo. Mas, na verdade, tudo é do Senhor. Tudo que Ele coloca sobre as nossas mãos, sobre os nossos corações, de bom, de projeto, também é dele. Então, na verdade, a gente precisa pensar, olha, essa situação aqui que eu tenho hoje, eu preciso fazer isso, eu preciso colocá-la dentro de uma caixa, vedar ela por fora e falar, Senhor, agora é tua, que cumpra o propósito na minha vida, ou na vida de alguém, ou para a tua obra, ou para o teu reino, mas que cumpra o propósito estabelecido a ser feito. Então, na verdade, confiar é retomando os passos. Ter a capacidade de entregar ao Senhor quantas vezes for necessário, o que o Senhor te pedir, ou o que o Senhor te mandar entregar. Ter a capacidade de entender que o plano do Senhor é melhor do que o nosso. É ter a capacidade de entender racionalmente que mesmo que eu não veja os próximos passos, o Senhor já sabe de tudo e está tudo no controle. E entender
que eu tenho que entrar nesse descanso. Que se eu confio de verdade, então eu tenho que estar nesse lugar de plenitude. A gente aprendeu sobre plenitude ano passado, e uma das palavras destaca no meu coração foi da Isabel. Ela falou assim, ó, um número inteiro, pleno, porque plenitude é ser inteiro, é aquele número que ele pode ser ora negativo, ora positivo, mas ele nunca é fracionado, ele nunca é dividido. Confiança é isso. É entrar nesse descanso de que se a situação for boa, se a situação for ruim, aquilo ali não me abala, não me corrompe, não me corrói. Por quê? A Bíblia promete, os que confiam no Senhor são como esse monte lá em Sião, que não se abala e que permanece e que subsiste e que está firme para sempre. E assim é o Senhor ao redor do seu povo. Então você tem que pensar assim, ó, se eu confio no Senhor, eu estou no centro do que Deus quer de mim. E ao redor de mim está o Senhor. Nesse lugar eu posso ter descanso. Independentemente se Faraó quer matar as coisas que eu entreguei para o Senhor, porque agora já não é mais minha, é dele. Então, confiar é estar num lugar seguro, guardado, é tirar isso que me impede, falar, Deus, essa situação não está mais sobre as minhas mãos. Eu estou te entregando agora nessa caixa. Essa situação vai cumprir o propósito que o Senhor deseja que cumpre. E o meu coração vai estar guardado pela sua paz, cercado pelos teus muros, protegido de toda confusão, de toda angústia. É difícil, irmãos? É muito difícil. Nossa, como é difícil a gente entrar nesse descanso. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que se esforçar para entrar no descanso do Senhor. Para entrar nesse lugar em que Ele preparou para nós, guardado para nós, independente das circunstâncias. Então, confiar no Senhor é basicamente falar, Deus, eu sei que é você que rege a minha vida, independente do que está por vir. Eu não vou voltar atrás, eu não vou retroceder, eu não vou reter o que tem nas minhas mãos. Deus, o que eu tenho é teu, completa a tua obra. Então, eu queria que a gente meditasse sobre isso, orasse sobre isso, também guardasse essa palavra no coração. Pai, que nós possamos ser pessoas que confiam no Senhor, para que Ele esteja à nossa volta, para que o Senhor permaneça sobre nós para sempre, para que nada nos abale, nada nos corrompa, nada nos roube a nossa paz, nada nos paralise, nada nos impeça. Esteja nesse lugar onde você tem plena concepção, plena consciência de que os que confiam no Senhor permanecem para sempre, independentemente do que está em volta, do lado de fora, porque o que está nos cercando é o próprio Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar por isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti essa noite, nós pedimos, Deus, que nós possamos ser pessoas que exercem essa confiança no Senhor. Deus, em nome de Jesus eu te peço, para que nós possamos ser pessoas dispostas a entregar ao Senhor tudo aquilo que está em nossas mãos, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Deus, nós não queremos reter. Pai, as nossas mãos estão abertas para te entregar aquilo que está dentro de nós. Senhor, nós entregamos ao Senhor, sabendo que tudo aquilo que nós entregamos a Ti cumpre o propósito estabelecido, firmado pelo Senhor. Pai, nós cremos que sobre todas as coisas, os planos do Senhor é que prevalece. É os planos do Senhor que está sobre os nossos, e que os planos do Senhor não podem ser frustrados. A sua palavra não volta atrás. Senhor, as tuas promessas se cumprem. Tudo está escrito, tudo está no controle, Senhor. Nós cremos que os planos do Senhor são melhores do que os nossos, para nos dar um fim, uma expectativa, Senhor, daquilo que o Senhor deseja cumprir sobre nós. Oh, Pai, eu te peço para que nós tenhamos essa concepção de que os teus planos, Senhor, subsistem além dos nossos, que nós possamos nos submeter, Pai, ao teu agir, ao teu programar,
ao teu controle de tudo, Deus, nós reconhecemos, Senhor, estamos debaixo de Ti e que as Tuas mãos estejam planejando os nossos caminhos. Pai, eu te peço que nós possamos entrar nesse lugar de descanso, Senhor, onde as aflições externas não nos abalam. Senhor, esse lugar de descanso, onde o nosso coração está em paz, onde a nossa alma se regozija, se deleita na Sua presença, Pai, nos leva a esse lugar de descanso. Eu te peço, Senhor, que o Senhor seja esse monte seguro ao nosso redor, para que a Sua palavra permaneça sobre nós, para que os Teus propósitos permaneçam sobre nós, para que o Senhor permaneça firme a nos proteger, a nos guardar, a nos segurar, Pai, que nada de fora nos abale. Senhor, nosso coração está nesse lugar, sobre o monte de Sião, Pai, e nada poderá nos corromper, nos abalar, nos fragmentar, nos dividir. Senhor, eu te peço, nos conduza a esse lugar de descanso. Livra de nós, Senhor, esse sentimento de confiar em nós mesmos, de confiar nos homens, de confiar nas estatísticas humanas, mundanas desse lugar, desse tempo, dessa época. Pai, eu te peço que nós possamos confiar a Ti de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, para que o Senhor seja o Deus ao nosso redor. Pai, nos protege, nos dê segurança e nos leva, Senhor, a cada dia mais ser pessoas confiantes na Sua presença. Eu te agradeço, Pai, pela cura que essa palavra promoveu no meu coração e em tantos outros. Senhor, nos leva a ser pessoas que confiam em Ti de todo o coração. Em nome de Jesus, amém.
Paz do Senhor, igreja. Eu estava ali sentadinha pensando, gente, será que eu compartilho ou não? E aí o Ricardo perguntou se eu queria vir aqui e eu vim prontamente. A gente estava tendo um tempo de oração ali dentro e a Dani disse algo que é verdade. Essa palavra passou pela vida dela, né, Dani? E eu via Deus trazendo assim um rio de águas muito fortes na igreja. E essas águas, a quem entrava, se permitia entrar nesse rio, nessas águas que o Senhor estava trazendo, Deus levava muitas gaiolas. Eu vi as gaiolas por cima das águas. Deus levando assim. Deus levando com muita força, um rio de Deus com muita força, intenso, levando as gaiolas. Eu vi as gaiolas assim, arrastando por cima do rio. E eu sabia, também não vi, mas eu sabia que naquelas águas tinham correntes, cadeados, cordas, agrilhões. E nessa noite eu não sei o que pode ser a minha gaiola e o que pode representar a sua gaiola. Talvez possa ser uma falta de perdão, talvez uma raiz de amargura que o inimigo plantou no seu coração. Talvez possa ser uma gaiola que simboliza o seu ministério. Que Deus tem um ministério com você. E talvez em algum momento você se fechou dentro dessa gaiola e falou, não é mais para mim. Mas o Senhor essa noite quer arrancar essa gaiola da sua vida. E antes disso eu havia visto um passarinho muito lindo, muito formoso. E Deus falava ao meu coração, escuta, você está vendo que a gaiola desse passarinho está aberta? E eu quero que ele saia para fora. Mas ele precisa confiar em mim e sair deste lugar, porque eu já abri essa gaiola. Então o Senhor, Ele já abriu as gaiolas que nos prendem. Ele já abriu as gaiolas que te cercavam. Ele já abriu, já tirou com mão poderosa os cadeados que te prendia e que me prendia. O Senhor já arrancou de nós as correntes, as cordas, os agrilhões. O Senhor está passando um rio de águas fortes e poderosas, um rio que leva vida, e junto desse rio, Ele quer levar essas gaiolas embora, para nunca mais você ter embaraços com essa gaiola. Então o que o Senhor move nas nossas vidas é isso, é espiritual. É como lá no rio Nilo, esse rio cheio de vida, porque o que era o Nilo? Ele era um rio cheio